Pampa Debates. Oferecimento GBOX, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. Igual ao Banricompras, só outro Banricompras. Estamos iniciando mais um Pampa Debate. Essa batida para silenciar o Dianaro, que já começa impertinente o programa. Como sempre, né, Dianaro? Como sempre. Prazer te ter aqui, viu, Dianaro Baroni Borges. Mas quero começar com o nosso Paulo Cruz, presidente do Sindicato de Lojas, que é um entusiasta, que acha que a economia vai mudar, que vamos acelerar o processo. Manchetes agora dos últimos dias deram uma direção de crescimento para o Rio Grande do Sul. E a Luísa Trajano, do nosso Magazine Luiza, diz que teremos outra economia a partir desse momento. Eu não sei qual foi o milagre que aconteceu, que possa mudar, ou é a efeméride que vem aí do Natal que possa começar a mudar. Não, o Natal muda muito, Black Friday também. Black Friday. Novembro muda bastante, o Natal muda bastante. A nossa compra é efetuada antecipadamente. Mas não é pelo fundo de garantia. Ajuda. Ajuda, R$500 ajuda. Milhões, ajuda muito. Na verdade não é os R$500, é o montante total, né? 250 mil gaúchos sacaram do fundo. Isso ajuda muito. Até 500, né? Tem gente o Rio Grande do Sul 250 vezes 500 é uma boa injeção da economia. E o Rio Grande do Sul eu acho que ainda é prejudicado porque nós estamos com muitos problemas, o comércio e tanto a indústria também, os nossos impostos são os mais altos, isso tem que equalizar, tem que resolver o problema aqui, mas o Santa Catarina, por exemplo, está bombando, né? A economia de Santa Catarina está indo bem, as empresas de lá estão investindo e as coisas estão acontecendo, entra muita coisa pelo porto de Itajaí, para o Brasil inteiro, e algumas empresas investem, nós tivemos a abertura da loja Lebes agora. O que entra pelo porto de Itajaí? Entra muita confecção, entra muitos eletrônicos. De onde? Da China. Da China. A China traz muita coisa para o Brasil. Isso gera imposto em Santa Catarina. Gera imposto em Santa Catarina. Então, e nós temos alguns gargalos que tem que ser modificado aqui. O Rio Grande do Sul tem que entender que tem que agir igual aos outros estados. Se nós continuarmos com essa diferença de CM, se inibe, tem muita gente. Nós tivemos recentemente fechando uma loja no centro, a Petisqueira, tá? O Ângelo fechou a loja dele e disse: eu não invisto mais no Rio Grande do Sul. Nós temos problemas da substituição tributária que continua, não foi resolvido ainda, e isso faz com que os investimentos... Quantas empresas nós fechamos ou saíram daqui do Rio Grande do Sul para outros estados e até para o Paraguai? Eu não tenho... Mais de 300. Mais de 300 e muitas estão saindo. Nós temos o centro de distribuição da Renner em Santa Catarina, né? Nós temos algumas outras coisas. Em Caxias tem umas contas na área de tecnologia, inclusive. Exatamente. Que se mudaram para Santa Catarina. Isso começou na década de 70, final dos anos 70, quando a indústria cerâmica saiu do Rio Grande do Sul e foi para Santa Catarina. Lamentavelmente. Em função de imposto de CM. E Santa Catarina hoje é um polo tecnológico, talvez o mais importante do Brasil, se não for. Não, tem bastante propaganda. O Rio Grande do Sul não é. Nós temos aqui a Tecnopuc, nós temos um pessoal bem preparado, a Unicinos também. E tem uns grupos aqui. Hoje pela manhã eu ainda tive uma reunião com o pessoal das startups, que estão se articulando muito bem, fazendo coisas interessantes, né? E vão a Santa Catarina, inclusive, que teve um evento, agora tem a Web Summit em Portugal, vai muita gente do Rio Grande do Sul, é o maior evento do mundo em número de pessoas. O problema é que isso não é aproveitado. Sabe quem é o maior propagandista de Santa Catarina? Somos nós, gaúchos. Nós fazemos propaganda de Santa Catarina o tempo inteiro. Não, mas não é... Isso E o povo estava tão satisfeito com o governo lá que elegeu a oposição, elegeu um bolsonarista lá. Um bombeiro, elegeu um bombeiro. Nada contra os bombeiros. Não com a oposição. Isso foi numa onda antipetista. Eu acho que tem que se acreditar isso. Mas lá não era PT o governo? Nunca foi. Nunca teve PT. Foi uma onda. Foi uma virada para a direita, foi uma onda antipetista ou anti não sei o quê, anti-establishment, que estava lá há 20 e tantos anos. Isso foi uma onda que varreu o Brasil. Isso aí, quer dizer, a eleição lá... E aconteceu aqui também, né? Nós tivemos um jovem que se elegeu aqui em cima de tudo, a mesma parece coisa. Que sem programa, né? Não vi nada até agora, não. Que tem muita até agora ele estava bem, agora já começaram a achar defeito. Nunca vi que estava bem. Aliás, não votei nele.
Votasse em quem? Votei no Sartori. E no Cairoli, meu grande amigo. César Pacheco. É um prazer, em primeiro lugar, para vocês estar aqui com essa bancada aqui. Bolsonarista. Muito capaz, né? E eu pergunto para o Paulo Cruz, assim, por que será que Santa Catarina dá tudo certo e aqui não dá? Eu só vejo lojas fechando aqui, farrapos, voluntários, dentro dos shoppings. Você vai num shopping aqui... Tudo fechado. Tudo fechado, e estão abrindo comidas. Por exemplo, você vai num shopping aqui bem pertinho, no Barra Shopping, fechou várias lojas ali, de eletrodomésticos, está abrindo lojas de comidas, lojas de serviços e tal. E tu não vê aquele pessoal que faz aquele recolhimento de imposto maior. Antes do Paulo responder, vamos introduzir no nosso debate Eduardo Lima Veiga. O senhor está bem? Muito bem, ótimo aqui. Na companhia dos amigos, melhor ainda, então. Foi bem de almoço no sábado? Muito bem, ótimo. Almoçação. Espetacular. Eu almocei no Barranco. No Barranco? Fui com arroz. Ah, é? Foi com arroz? Fui com arroz no Barranco. E eu fui com o doutor Jair Soares, doutor Mário Darós, o doutor Omar Ferri navegar. Oh, que maravilha. Estava em navegação ao categoria. Sábado, né? Sim. Muito bem. Aliás, um baita papo, o governador Jair Soares, né? Ele é ótimo. E aquele teu iate é bacana também. Podia me convidar para dar uma volta no teu iate. Eu vou dar uma de Bolsonaro, aquele iate eu vendi para... Não vou deixar assim. Vou deixar, eu não sou Bolsonaro, minha educação não chega a esse nível. Assim. Mas foi no iate do doutor Mário Darós. Ele disse que ficou vermelho, ele sabia que vinha lá em cima, né? Mas diz, né? É importante que diga. Tô brincando. Sabe disso, né, Eduardo? Sei disso. O doutor Luiz Pereira Lima acha graça em tudo que o Bolsonaro diz e faz. Estás enganado. Tu queres me dar uma pecha de bolsonarista. Eu já te disse nos bastidores que eu sou um antipetista. E eu sou testemunha disso há alguns anos. E tem um dado aqui que foi colocado pelo Cruz aqui, o porquê de Santa Catarina. Se perguntar para ele quem jogou óleo lá no Atlântico e parou nas praias brasileiras, o PT. É simples. Não entra nessa jocosidade comigo que não vai pegar. Apenas eu tô falando Mas não era Venezuela? Hein? Pra ti é Venezuela. Não, pode ter sido o petróleo venezuelano. Mas não é a Venezuela que teria jogado. Porque na cabeça de alguns de Venezuela está jogando óleo para chegar aqui. Não, ela nem joga óleo, joga óleo. Coitada da Venezuela. Eu não sei onde é que saiu tanto tonelada. Não tem dinheiro para botar um navio na costa. Não tem dinheiro para nada. Aliás, já estamos misturando conversa. É 20 toneladas de óleo daqui, é 7 dali, é 9 de lá, é 10 de lá. Tudo é toneladas e toneladas. Mas onde é que saiu tanta tonelada? É um troço horrível. Uma coisa impressionante. Mas onde é que vem tanta tonelada? É engraçado que não se sabe disso, não se ouve falar muito disso. O problema é que não consegue detectar a origem disso. A pergunta a ser feita, quando é que Santa Catarina teve um governador petista? Nunca. No mesmo prazo que teve o Rio de Janeiro, um governador petista. No mesmo prazo que teve... O que tem? O Rio de Janeiro teve governador petista. Não, lá teve. O mesmo cheio. Qual é o petista? Cheio. O Cabral, aquele o quê? O Cabral é petista. Não, PMDB da ala petista. Tá bom. Sim, estava abraçado com o Lula sempre. Sempre abraçado com o Lula. Mas é a mesma coisa. Era o ídolo deles. O PT teve que fazer associação para se manter no poder. Aliás, eu quero fazer um comentário. Sabe quantos governadores PMDBistas teve em Santa Catarina? Do livro Outra Ala. É como aqui. Tá. Eu vou fazer um comentário aqui, vem a calhar, apesar de ser proibido, quem não é jurista falar de coisas de cultura. Isso é coisa do Lênin. Não, tu que está dizendo. Deu tudo. Eu vou fazer um comentário a respeito do livro do Eduardo Lima Veiga. Tem um capítulo que merece ser lido, porque eu ali encaixaria o conceito moral das pessoas e o conceito moral do petismo. O terrorista, ele não tem remorso. Não tem um capítulo dedicado a isso. Isso é uma característica... Já falou nisso aqui, inclusive. O fato da pessoa não ter remorso é que não tem superego. Ele é um psicótico. Foi lá, matou uma mãe. Para ele aquilo não muda nada. Ele estoura as torres gêmeas por uma causa. Mas ele, individualmente, ele não sente remorso do crime. E esse é o problema mais sério que nós temos hoje aqui no Brasil. Nós temos um grupo de pessoas muito atuantes que não tem remorso do que fizeram para o conjunto da sociedade.
E esse é o nosso drama. E esse pessoal não está sendo punido de maneira adequada, porque eles têm que ser alijados da sociedade. Porque para ele não tem solução. Quem não tem remorso da sua atitude é uma pessoa que não pode ser inserida na sociedade. Indiretamente são serial killers, que mataram por falta de hospitais, de leitos, de complexidade da medicina, nas estradas, na segurança pública. Eles estão acabando com as pessoas do Brasil pelo dinheiro que roubaram. Mas por isso tem que ser punidos, porque são pessoas que são capazes de levar os jovens a tomarem atitudes inconsequentes. Até porque quando a gente é jovem não conhece as consequências das coisas. Isso é comum em todos nós. E o Eduardo aborda muito bem isso num dos capítulos. Obrigado. Que eu tive o privilégio de ler, mesmo sendo, olha, fui proibido, hein? De ler um livro. Não, de ler não. De se expressar. De expressar a esse respeito. Como isso é algo que me interessa. Mas pode entrar no grupo do Papo Debate e botar outros elogios, como estão fazendo aqui. Mas Luiz, isso aí tu tá falando, isso aí vale também para a esquerda. Ah? Mas eu estou sendo generoso. Não, mas eu estou dizendo para a esquerda. Porque a esquerda, como diria o Borges com relação ao peronismo, ela não é nem boa nem ruim, ela é incorrigível. Então, e também vale para o terrorista. Quem dizia isso? O José Luiz Borges, com relação ao peronismo. O peronismo não é bom nem ruim, é incorrigível. Vale também para a esquerda e para essas pessoas que são serial killers, que o Paulo disse. São assassinos. Isso vale também para esses criminosos que estão aí, que matam. Agora mesmo, o rapaz ali sequestrou uma senhora e dentro do carro tinha um bebezinho. Que isso? Quer dizer, é tudo assim, absurdo, né? Um absurdo. Vale também para lá adiante. Mas vale para toda essa gente, não vale só para o terrorista em si. O criminoso, esse que está aí, que está matando, que tem uma .50, com .50 no aeroporto, que é isso? Esse também é um serial killer. Esse é um cara que, como disse ele, é um sujeito que não tem... Como é que tu disseste? Remorso. Não tem remorso, exatamente. É o caso do César Battisti, que esteve aqui exilado na época do governo Lula. E recebido no Palácio recebido no Palácio aqui, e uma defesa imensa dizendo que ele não era criminoso, que não tinha feito crime nenhum. E demoraram anos para ver. Aí ele chegou lá e confessou. Quer dizer, essa teoria do Dr. Veiga, ele chegou lá e olha aqui, ó, eu enganei todo mundo lá e fui eu que matei. O açougueiro, o pai do açougueiro, o outro deixei numa cadeira. O Jânio Quadros era de direita ou de esquerda? Quando vai pensar? O Jânio era psicótico. Tá. O Jânio era direita ou esquerda? Eu era muito criança na época. Ele se definiu como candidato de quê? De direita ou de esquerda? Ele quer varrer a corrupção no país? Ele foi um candidato, me parece, como um candidato de direita. E depois começou a flertar com a esquerda. Começou a flertar com a esquerda. Só característica do Brasil fazer isso? Quem é que condecorou o Che Guevara? Sim, ele condecorou o Che vários problemas. Né? Veja bem quem é Che Guevara. Che Guevara na tribuna da ONU. Tribuna da ONU. Não diz isso que o João de Almeida Neto disse emocionado aqui. O quê? Que estava a semana retrasada, aniversário da morte de Che Guevara. Ele até se emocionou. Eu tenho esse discurso. Na tribuna da ONU, ele disse, o Che Guevara, nós matamos e vamos seguir matando. E esse homem é o ícone, é o ídolo da juventude. Na verdade, não te matamos, nós fuzilamos e seguiremos fuzilando. Foi a expressão na tribuna da ONU. Quer dizer, e esse homem aí veio com... Essa ONU agora... Isso é uma barbaridade. Quem é a ONU agora, por favor? Não deu ao Maduro o título dos direitos humanos por respeitar os direitos humanos? Isso aí vale, isso é um deboche. A Venezuela, compondo um Conselho de Direitos Humanos, é um deboche. É um deboche, pelo amor de Deus. Não, mas é só a esquerda que tem lá aqui direitos humanos. É só a esquerda. Tu vai ver, a ex-presidente do Chile é a Bachelet. É a chefe do alto comissariado. É a principal. Então, como é que vai acreditar? Como agora as eleições na Bolívia, ontem o pessoal que estava assistindo a eleição, então, a certa hora pararam. Interromperam. Parecido com aquela da Dilma, que é aquela eleição que eu estava na tua casa, quando nós assistimos a contagem dos votos, que demorou 1h30, daqui a pouco a Dilma pegou os votos lá. E ontem na Bolívia
fizeram isso aí. E aquele pessoal, o pessoal da ONU, o pessoal que estava lá só para acompanhar a eleição, ficou meio desconfiado. Mas ninguém falou nada, né? Por enquanto eu vou falar. Só pediram pediram explicações. Se eles pediram. Pelo menos isso. Até nos Estados Unidos, na eleição do Bush, que ganhou na Flórida, teve dúvidas. Quanto tempo ficaram para definir ali os votos da Flórida? Você lembra disso? O próprio Trump perdeu a eleição popular. Mas ganhou na Flórida. Sim, impressionante a Flórida. Que só tem latino e quem ganha é direita. Reduto cubano. E vamos às informações do Conselho Regional de Medicina do Rio Grande do Sul. Plantão Cremers. Os problemas da saúde no Brasil não se resolvem, meu caro Paulo Cruz, com a simples contratação de mais profissionais. Não faltam médicos, falta estrutura e condições de trabalho. A abertura indiscriminada de mais cursos de medicina tem feito a qualidade da formação cair consideravelmente. Precisamos priorizar a excelência. É isto que o Cremers defende. Acesse por maisaude.com.br. Banco com presença digital é fundamental. A tecnologia deixou de ser escolha. Não tem como viver sem. Mas na Unicred as pessoas continuam, meu caro desembargador Genaro Baroni Borges, as pessoas continuam sendo fundamentais, pois uma instituição financeira cooperativa é basicamente isto, confiança nos relacionamentos. A Unicred chama isto de prosperidade sem perdedores. Mas você pode chamar de respeito pela sua inteligência. Se isso faz sentido para você, venha ser um cooperado Unicred. Doutor Paulo Cruz tinha pedido a palavra? É para comentar o que o Sérgio Pacheco falou da Farrapos. A Farrapos é uma referência do que está acontecendo, né? A Farrapos é muito antiga, não tem estacionamento, isso fez com que as lojas se desvalorizassem e fechassem ali. Isso é uma coisa que aconteceu. E em relação ao shopping center, o shopping center está mudando, vai mudar muito, porque nós tínhamos 70% da ocupação de shopping center era de lojas de confecção. Já não são mais, hoje são 42%. E os restaurantes vão continuar aumentando. Ações como, por exemplo, no Barra Shopping, inclusive, tem um parque infantil muito grande. Quer dizer, teremos outras experiências. Então as lojas vão mudando e estão mudando. O tamanho das lojas vão mudar. A internet está fazendo com isso. E novas experiências que o consumidor está buscando. Então isso, sem dúvida, vai mudar. A tecnologia que nós tínhamos até ontem era uma, hoje já é outra, e a velocidade que ela muda é muito grande. E a compra online? A compra online, os pacotes de dados das empresas são importantes, né? O pequeno varejista, ele fica muito alijado a isso, então por isso que muitas lojas fecham. Vocês vão ver, por exemplo, experiências na cidade como surpreendente que surgem de brechós na rua e brechós em lojas. Quer dizer, hoje nós temos empresas que vendem assinaturas. Você vai lá, compra uma assinatura e tem o direito de usar tantas roupas por mês. Lava, aquilo é lavado com todas as características. Eu não sabia. Está acontecendo, assim, o mercado muda muito, nós temos muitas empresas que têm uma loja de... Isso aqui eu quero ver. Pô, aquela roupa foi minha ontem. É mais ou menos isso. E vem muitas mudanças. Então, eu sou tua amanhã. Isso é a mudança que está acontecendo no mercado. Agora, tem que falar com o EPTC que ela resolve tudo. A EPTC botou aquele corredor de ônibus. E agora está botando a Independência. Que não tinha congestionamento na Cavalhada. Arrumaram um congestionamento bárbaro na Cavalhada, no Noai. O Uber me falou isso hoje, reclamou. Agora a Independência, o comércio está matando o comércio. As pessoas... Quantas pessoas já foram multadas por entrar, embora possa entrar numa loja? O Uber, a lotação, o táxi, as pessoas chegando nas suas casas. É um absurdo que fizeram. Isso é uma coisa é ter corredor no meio da avenida. Outra coisa é colocar corredor à direita das ruas. Junto à calçada, é um absurdo. É um absurdo, isso é uma vergonha. Eu quero ver onde tem bicicleta. Como é que eles vão fazer? Não, mas tem outra coisa também, né, Paulo? A gente fica... Vamos usar quanto... Porto Alegre é a única cidade do mundo que acha que vai resolver problema de trânsito invertendo mão de rua ou fazendo uma pinturinha no chão. Porque o corredor é uma pintura no chão. Se fosse isso, já estava resolvido o problema. Agora, sem obra de infraestrutura viária, não melhora. Não vai melhorar. Mas Porto Alegre não vai melhorar. Fazer obra. Mas isso também não vai resolver.
Não tem porque é mal gerido. Vê se os comerciantes, por que os comerciantes não Qual é tinham o custo isso? do IPTC? Por que não termina com o IPTC? Quem é que criou o IPTC? Quem vai criou os acabar o cabide azulzinhos? de emprego lá também. Isso é lei federal. Cheio de Isso é ex-vereador lei lá. Quem criou os azulzinhos? Isso é lei federal. Lei federal? Todos Foi criados os azulzinhos? Todos os municípios têm. Azulzinho, guarda municipal. Não, o município a partir tudo do é número federal. de habitantes. Sim, é federal. É lei federal. Criada quando? Isso, nem me lembro. Nem Mas tinha, mas né? o problema Mas é não que tinha Paulo já aqui. tinha nos a anos IPTC não é fiscalização de trânsito. A IPTC tem uma empresa de ônibus que é deficitária. E não pode fechar. Não, mas então deu um resultado pífio no mês. Como foi Não, mas positivo, fizeram esse escândalo. ano ela vai ter resultado. A Ellen teve aqui a presidente. É um resultado pífio. Fez o Vinha há trabalho 200 maravilhoso. anos sendo subsidiada. Quer dizer, Não, da Carriça. Da Carreira. sim, a Eu tô falando de IPTC. Isso é uma questão de gestão, né? Eles usavam a empresa. Tá em ali pra benefício multar. próprio. O Se azulzinho fizer uma está gestão para boa. multar. Isso que nós temos problema hoje com os Uber. A diminuição dos aplicativos fez com que o ônibus hoje tivesse um número de pessoas muito Reduziu reduzido. Não, mas Seja eu não, bom sei, isso aí. eu não sei o que é, mas Porto Alegre era a capital com maior gratuidade no transporte público, que é um dos grandes problemas. Quer dizer, porque o ônibus para rodar custa a mesma coisa. E se eu boto Porto Alegre numa oportunidade, num dado, tinha 33% das pessoas que usavam o ônibus não pagavam. Não pagavam. Então, assim, não é E agora possível. Porto Alegre vai ser Claro que não é a possível. capital com maior gratuidade do IPTU. Vai ser Porto Alegre. o problema todo também é a questão do Uber. Por que o Uber tem essa. O Uber e o outro, né? O 99, Capvai, o Garupa. e o Garupa, que é nosso, o gaúcho. Bom, por que O isso? Garupa tu chama, não encontra Garupa? Por que isso? Eu Porque tenho um aplicativo que chama, não tem O sistema carro. de transporte é caótico. Quer dizer, tu vai pegar um ônibus, não tem ar-condicionado, aquilo não anda. Isso é um absurdo. Pô, por favor. Quer dizer, então. E fora o risco de assalto, né? Não, sim, também. Porque Fora aí o de tu- assalto em Quer série. dizer, tu pega uma cidade, por exemplo, a minha filha teve em Medellín. Muito bom o Depois- metrô de Medellín. Pois é, depois do Pablo Escobar, quer dizer, há pouco tempo ele estava infernizando a vida deles lá. Muito foi bom. assassinado, foi morto, sei lá o que é. Medellín tem O metrô. sistema de transporte deles é muito bom. Metrô em Medellín. E o que é sistema Medellín? comunitário fantástico de O que é comunidades. Medellín comparado com Porto Alegre? Medellín. Metrô, Não imagina. foi financiado nem pelo Bom, mas- BNDES, não. Ó, O BNDES financiou não, do Panamá, sim, financiou financiou pra lá, vai. os Deu, outros né? lá, financiou na Argentina também. Bem, Caracas. Não teve. Não, Não na teve Colômbia financiamento. que financiou foram os americanos. Sim, mas eu tô dizendo... Eu até vou tomar um Itati. Mas o aqui. do... Olha que garrafinha legal. Bonito, né? Bonitinha a garrafinha. Mas vocês me permitem dizer uma Água coisa Itati, polêmica. olha Vou aqui, dizer ó. uma coisa, nós somos culpados. Nós, porto-alegrenses. Nós deixamos acontecer as coisas. Nós não cobramos. Nós temos que cobrar, nós Mais? temos que exigir mais. Nós temos que exigir, fazer com que as Mas, municipalidades façam. Paulo, Não há, assim, ó, não há é que cidade não parece- que resista 16, 20 anos de administração petista. Não há quem resista. Nós temos, mas é que nós terra Rio de enxergamos, me Janeiro. parece, as coisas Não, de Rio de forma Janeiro, mas equivocada. quem é o Cabral? Eu estudei nos Estados Unidos um semestre, na Universidade George Washington, e eu morava na Virgínia. Então, metrô. Eu tomava metrô todo dia para ir à faculdade. Era mais caro das 7 às 9 da manhã. Por quê? Porque é o horário de pico. Exato. É o horário de pico. É mais caro. Se o senhor, bom, mas eu não quero. Vai depois das 9 ou vai antes das 7. Tu tinha que passar o bilhete. Se tu fosse, era mais barato. E depois, no fim do dia, das 17 às 19, também era mais caro. Por quê? Porque tem mais gente querendo usar. Isso eles entendem com facilidade. Eu estava vendo televisão, uma oportunidade, inauguraram uma nova estação de metrô. Aí estavam entrevistando as pessoas descendo no dia que tinha inaugurado, não. Botaram em funcionamento, porque lá não tem inauguração de obra pública. Isso não existe. Botaram em funcionamento, perguntaram para todo mundo sair dali. Assim, o que está achando da Samsung? A resposta de todos foi idêntica. It's good for business. É bom para os negócios. Quer dizer, quando o sujeito tem essa mentalidade, diz assim, não é a minha casa, o meu terreno valorizou, o meu não sei o quê. Não, assim, é bom para os negócios. Mas aqui é Tem que bom. uma avisar estação o do IPTC. Então é Esse assim, ó. corredor, proibido ganhar. esse corredor da IPTC. Eu vou chegar em dois posições, ou então vai chegar assim, ó. A gente tem que se dar conta que, assim, ó, péssimo. tudo a gente tem que fazer as coisas em função de que os negócios funcionem, porque eles é que dão emprego, são eles que geram riqueza. E agora nós chegamos na decisão, tinha uma ação andando bastante tempo, que proibiu a reconstrução do Vale Rai, em Atlântico. Aliás, tem uma ação grande que proíbe os quiosques, proíbe
Assim, ó. Terreno de marinha. Isso é um absurdo. Sabe qual é a história? Eu confesso que eu tenho dificuldade de entender isso. Sabe como é a história do terreno de marinha? Não pode ter um restaurante na beira do mar. Por quê? É troco de quê? Tu sabe Era muito um bem. lugar altamente frequentado. Tu sabe muito bem disso. O terreno de marinha, sabe como é que é medido o terreno de marinha? É medido pelo alcance da bala, das naus, na época lá em 1500, né? Onde atingia uma bala de canhão sabe disso, né? Não sabia. Sabia? Não. Onde atingia a bala do canhão que estava numa embarcação da época, canhão medieval, do século XVIII, XIX. Então até ali, então, era de segurança. Isso ficou. Não, peraí. Genaro, mas a que distância ficava o barco? Ué, o barco fica lá. Imaginava que era o pré-mar. É alto mar, tá bom. Mas qual é a distância? Não, é o terreno, fixa a área do terreno de marinha tem não sei, Mas de onde o cara vai dar o tiro? Do barco até onde alcançava a bala. E aí é 30 metros ou 40 metros da pré-mar, a maré alta. Era assim. Mas o que limitava a posição do barco para a bala? Não, mas eles tinham um dado que eles diziam lá. Então era tantos metros onde alcançava a bala. Da pré-mar, não sei o quê. Isso aí é histórico. Isso é histórico. E por que... Há vinhos do mundo... Deixa eu beber um pouco. Não, é mesmo, pode beber, mas eu não tô bêbado. Vou beber Itati agora. Há vinhos do mundo, é como todos nós, apaixonados por vinho. Apreciamos os melhores Malbecs argentinos, o singular Carmener chileno, os tradicionais vinhos de Portugal, os inconfundíveis champanhes franceses e a melhor expressão da Serra Gaúcha. Por isso, trabalha para que você aproveite os melhores rótulos do mundo. Saiba mais em www.vinhosdomundo.com.br. E vamos agora ao quadro de saúde aqui no Pampa Debates, que vai anunciar a nossa atração é o Dr. Luiz Pereira Lima. Estou com saudade de ouvir o Gilberto Schwartzman. Então quero ouvi-lo, né? Até porque tem muita relação a oncologia que está acontecendo hoje no STF. Depois a gente pode comentar isso. Gilberto. Olá, Paulo Sérgio. Sabe que a doutora Lídia Longinotti, que vem seguida ao teu programa e fala sobre novos tratamentos contra o câncer, ela retornou há alguns dias de um congresso nos Estados Unidos impressionada com os avanços no tratamento imunológico do câncer, sobretudo em certos tipos como melanoma, câncer de rim, pulmões e dos gânglios linfáticos, os linfomas. É importante que os pacientes conversem sobre isso com seus médicos. Como a medicina está melhorando, não é mesmo, Paulo Sérgio? Um abraço. Espetacularmente. E temos os melhores cirurgiões gastro aqui do estado, notícias, né? Que é Luiz Pereira Lima. Mas o que tu queria comparar a oncologia com o Supremo? Não faça isso. Não, muita maldade. Não, eu tô muito preocupado, porque eu sempre li... Olha, tu entra na lista negra lá. Pois é, eu sempre li, do seu ponto de vista cultural, que o Supremo seria o guardião, uma expressão bonita, da nossa Constituição. E eu não posso entender qual o papel do Executivo. O indivíduo é eleito e resolve, vamos dizer assim, fazer tal coisa. Mas esse fazer tal coisa, o Supremo diga, não podes fazer. O Supremo nem eleito não tem um voto. São 3 poderes que nós temos. 2 dos poderes têm voto. O único que não tem voto é que manda no país. Então agora inventaram uma nova lei, porque eu acho que a nova lei, que eu comparo sempre com a medicina, quando uma doença vai se instalar, o indivíduo cogita, a doença cogita, as células cogitam. Aí elas preparam o crime da doença. Depois ela executa o crime. E depois ela consuma o crime com a morte ou a sequela. Agora imagino eu digo assim, eu quero matar o fulano, num acesso de raiva que eu tenho, eu cogitei o crime. Logo depois eu digo, como é que eu vou matar o fulano? Eu estou preparando este crime. Bom, até aí eu não cometi crime algum. Nenhum. Aliás, 220 milhões de brasileiros vão estar presos. Porque muitas vezes nós cogitamos matar alguém, preparamos, mas o nosso superego não deixou a gente executar aquilo. Há uma expressão latina, cogito ergo sum. Se eu cogito, eu sou. Pois é, mas... E aí, de repente, o indivíduo é punido.
por pensar, o crime de pensar. E não foi um indivíduo só que fez isso, porque isso o Gilmar Mendes, um dos ministros do Supremo, o Supremo, pediu, solicitou ao seu colega Moraes, que referendou a invasão na casa do Janot. Não estou aqui defendendo o Janot, por favor. Mas que não é crime, porque não foi consumado, não é crime. Porque pensar, todos nós pensamos, às vezes, coisas horrorosas. Depois de um tempo, ele disse, inclusive. Mas ele não foi, ele não está sendo processado por ter cogitado. Não, mas não pode entrar na casa dele porque pensou. Se pensar fosse crime, não tem. Exatamente isso aí. Não houve crime, porque ele não passou da fase de cogitação, isso não é crime, não é primeiro crime, ponto. Claro que não. E segundo, se não é crime, e todo esse tempo depois, o Supremo não tinha justa causa para determinar nenhuma medida coercitiva contra ele. Não, principalmente eles fazerem. Claro, e se chamar a autoridade policial ou a procuradoria, aliás, chamaram. Aquele inquérito original, que é o inquérito número 60, se não me engano, que é esse, onde foi determinadas essas medidas, ele vem sendo desdobrado em vários outros. 3 já foram para o primeiro grau. Os 3 foram arquivados. Os 3 arquivados, autoridade legítima, porque determinou, o judiciário tomou determinações de ofício e tal, os 3 foram arquivados. Aquilo foi um juízo natural, né? Genaro, no máximo mereceria uma reprovação moral da sociedade ou coisa parecida. Moral, no máximo. Mas não pode uma pessoa chegar e ter esse poder, poder de dizer... Pode ou não pode. É a história dos pardais. Eu não estou dizendo que está certo ou não está certo o Bolsonaro tirar pardais, mas o juiz dizer que não pode tirar, mas o que o juiz está pensando? Isso aí, Luiz, nós estamos assistindo aí a chamada proatividade do Poder Judiciário em geral, não é só do Supremo. Que é um negócio muito complicado. Eu, quando estive no tribunal, me recordo de várias ações, até propostas pelo Ministério Público ou por outras entidades, em que se discutiam a atuação do prefeito lá no interior, que eu já dizia lá, eu não tenho condições de saber aqui se o prefeito tem que fazer ou deixar de fazer tal ou qual obra. Eu não sou administrador, eu não sou gestor. Então, se o juiz quiser mandar que o prefeito faça ou deixe de fazer tal obra, que largue a toga e se eleja. Esse aqui é o problema. Não tem que aceitar. Essa proatividade. Mas eu acho, Genaro, como cidadão, eu estou compreendendo. Que o judiciário não tem que aceitar esta causa. Não. Veja agora, isso quebra a independência. O executivo disse assim: não precisa colocar balanços de empresas em jornais. Publica na internet, quem quiser colocar, coloca, quem não quiser, não coloca. Agora, o Supremo Tribunal disse, não, precisa colocar. É o Supremo, Gilmar Mendes, que é o Supremo, né? Não, acontece o quê? Onde é que está o caso constitucional aí, para dizer? Esse é o erro do governo executivo. O indivíduo dá uma ordem dessa para mim, eu, presidente da República, eu rasgo a ordem. Eu rasgo a ordem, vou para a televisão e digo, esse senhor quis fazer, ele não tem esse direito. Não pode. Porque isso é uma ordem executiva. Exatamente. O que tem a ver com publicação de jornal? Isso é juízo de conveniência e oportunidade do administrador e não do judiciário. Pois então. Esse é o que é o problema. Mas tem uma coisinha aqui, ó, é o juízo de conveniência e oportunidade. Porque a regra é a seguinte, o particular pode fazer tudo aquilo que a lei não proíbe. Tudo aquilo que a lei não proíbe. O particular pode fazer. E o público só pode fazer aquilo que a lei manda. Essa é a grande diferença do privado para o público. Privado, eu não faço nada que a lei, eu só não posso fazer nada que a lei proíba, e no serviço público, tu só pode fazer o que a lei manda. Bom, então nós temos, aí, que é comum agora, tem uma lei federal que diz que as crianças têm que ter creche, e o município tem que fornecer creche para todas as crianças até 4 anos. É lei. Bom, aí sim. É lei. Aí sim. O que faz? O prefeito não faz a creche, o Ministério Público entra com ação e bloqueia uma parte do orçamento para fazer a creche. Perfeito. Porque ele está obrigado a fazer. Quando ele foi eleito para administrar de acordo com as leis dadas e postas. Não é da cabeça dele. Então esse juízo de... Agora, eu não tenho orçamento, eu preciso reformar o hospital ou reformar a escola. Isso é juízo de conveniência e oportunidade. Exatamente. É o que eu vou fazer com o dinheiro. Agora eu não posso pegar o dinheiro e dizer assim, não, eu vou investir metade do orçamento em publicidade. Não, mas peraí, ó, e o resto que tu tem que fazer? Tem uma coisa delicada aqui. Nós temos assuntos sérios aqui. Eu tenho um amigo meu que reclama, vocês falam do assunto do país, do mundo, Venezuela sempre na pauta.
E os assuntos de Porto Alegre? Assuntos paroquiais. Tu quer assuntos paroquiais? Paroquiais Porto Alegre. Quer fofoca? Assuntos paroquiais já foi de fofoca. Não, fofoca seria se fosse tratando prefeito. Não vou tratar. Eu vou tratar da nossa Porto Alegre, do consumidor porto-alegrense. Nós estamos vivendo uma mudança completamente no cenário do varejo de Porto Alegre. Há anos, né? É muito grande. A paisagem do varejo de Porto Alegre mudou muito. Exatamente, e vai mudar mais ainda. Nós teremos mais lojas grandes, menos lojas menores. Né? O shopping passando por uma transformação muito grande, vocês vão sentir isso. Estão sentindo com lojas fechadas, né? E vai acontecer... Muitos prédios hoje estão vazios porque os aluguéis estão inviabilizando alguns negócios menores. Isso está acontecendo. Se vocês pegarem, por exemplo, na Carlos Gomes, o que tem de escritórios fechados, Paulo, que talvez poderiam nascer negócios se tivessem preços menores. E o consumidor, a maneira do consumo, ela está mudando. Realmente, aquilo que eu falei de brechó, vocês têm uma ideia de que nós não tínhamos... Há uma cultura nos Estados Unidos já de alguns anos que vendiam roupas usadas. Aqui no Brasil não. E agora está acontecendo. Nós temos lojas em Porto Alegre. Mas tu pega os carros, questão do carro, que é comércio também. Tu vai numa loja de aluguel de carros, não quero fazer comercial de ninguém aqui, tu pode andar com um carro diferente por dia. Exatamente. Sim. Como o americano faz, né? O carro da roupa. O americano não compra carro. O americano aluga. Mas faz leasing, a maioria faz leasing. Mas ele fica com o carro. Ele fica aqui, não fica, não. Chega no final, ele bota o carro no estacionamento e pega outro. Não, tem um carro, Uber, que os caras pagam 390 pila por semana de aluguel. É muito barato. E as empresas compram com desconto, né? E aí revendem, e aí que está o lucro. Não é no aluguel que está o lucro. É na venda do carro. É na venda do carro. Mas o comércio, as mudanças são muito grandes. O que se sente? Os investimentos têm necessariamente que vir, né? E as lojas grandes têm mais capacidade de investimento e por isso crescem mais e isso vai acontecer. Eu perguntei lá em Juí, na Expo Juí, a chegada da van lá não vai prejudicar os pequenos comércios? Aí eles me disseram o seguinte, não, vai ajudar a qualificar o pequeno comércio. Sem dúvida, isso acontece, mas alguns desaparecem, porque o mercado ele é um só, ele tem um valor, né? E não vai aumentar, a chegada de uma loja não aumenta o valor do mercado. Se mantém, e aí algumas saem. Só que a diferença é a seguinte, nós, no Cindy Loja, nós sentimos muito isso. As pessoas têm dificuldade de qualificação. A mão de obra está mudando, vai mudar muito, o Brasil vai ficar para trás do mundo, porque nós não temos nos colégios públicos, nós temos que ter cada aluno com um tablet. Se tu botar um tablet ali, vão roubar. Não tem nem lápis. Onde é que estão as escolas técnicas que nós temos? As escolas técnicas, onde é que estão os patronatos? Famoso Parobé. Mas não dá voto, Paulo Sérgio, por favor. Olha o Parobé. Esse é um assunto que eu conheço com a palma da mão. Luiz, eu tempo que eu estudava no Colégio Rosário, eu convivia com o pessoal do Parobé, que era o 2º grau. Sim. Os caras do Parobé, o nível excelente. No segundo ano já tinha um emprego garantido. Senai também. Os empresários iam lá para contratar os guris que estavam lá no segundo ano do segundo técnico do Parobé. Uma outra época. Acabou. Outra época. Não, liberado, Salzano da Cunha, Novo Hamburgo. É todo mundo doutor hoje. Tem muitas faculdades hoje, para todo mundo ser doutor e não tem mais nada técnico. 1000 faculdades de direito. 1000. Medicina foi para 336 faculdades. Ora, então foi feito um investimento maciço em prédios de alvenaria, dizendo o seguinte, aí decreta, isso é uma faculdade. Então, muitas pessoas que tinham um sonho de ser advogado, médico, engenheiro, etc, e recebem um diploma. Diz, agora vai trabalhar. Sem falar. Mas essa pessoa não vai conseguir trabalhar, ela vai pro Uber. Isso vai mudar muito. Verdade. Luiz, sem falar que o ensino virou um comércio. Esse aqui é o grande problema, virou um comércio. Isso é um grande comércio hoje. Ô, Dianaro, nós vamos então ao ponto final com o Gimo. Podemos ir? Podemos. Então vamos com o Gimo ao ponto final. Ponto final, oferecimento produtos Gimo, qualidade comprovada. César Batista. César Batista. Não me ofende. Não, o meu ponto final eu vou dividir em 2 rapidinhos, assim. O doutor Luiz falou que esse pessoal que assume esses postos altos aí, não existe eleição. O doutor Veiga morou nos Estados Unidos, sabe que até o xerife lá é eleito, né? O xerife tem que ser eleito pelo povo, ele vai tirar a tua casa, o xerife. Não fala isso, que ele não gosta. Né?
Como não gosta? Ele não gosta. Então todo mundo. Foi eleição de reitor. O juiz é eleito também. Então todo mundo tem as suas eleições. E eu queria falar, Paulo Sérgio, o alcance que tem esse programa aqui. Esse fim de semana eu viajei, fui a São Borja e passei por Restinga Seca e Agudo. Estou sentado, eu e o meu amigo Rogério Mendelski, e uma pessoa chegou na mesa assim, achei que ia falar com o Rogério, né? Pô, Rogério e tal. E ele veio para mim, o senhor não participa do programa Pampa Debates? Eu digo, participo, mas eu passei 3 meses sem isso. Não, eu assisto sempre, todos os dias o programa aqui, tem uma audiência muito grande, Restinga Seca e Agudo. Então eu queria dizer que é muito importante, né? O programa entra nas comunidades do interior e não podemos discutir só problemas de Porto Alegre, nós temos que discutir problemas nacionais, problemas estaduais. A Receita problemas nos pegou na municipais. volta lá de Passo de Los Livros? Não trouxe nada, eu comprei pouca coisa, não tinha nada. Não é Passo de Los Livros, eu estive em Santo Tomé. Santo Tomé. Santo Tomé, muito bonita cidade. Você tem a propaganda, sim. Para rever nas Correntinas, para bailar no província de Correntes. Olha aqui, boas, ele trouxe a propaganda aqui lá. Bons restaurantes. Onde é que vai a propaganda aqui? Lá essa aqui é do... aqui pode mostrar no Brasil, viu? Não tem lei eleitoral. Essa aí é do Macri. É que me agrada mais. Olha aqui, olha o nome do candidato a vice dele, Miguel Ángel Pichetto. Então, e o candidato a deputado, Jorge Vara. Jorge Vara e a Ingrid Jeter. Você transportou, rapaz? Que bárbaro. Escolhi os candidatos pornô aqui. Não, e tinha o pornô, acho que era o Fernando e a Cristina, né? Esses são os maiores pornôs. Esses são mais pornôs de qualquer um, né? Mas tá difícil a eleição lá, tá muito difícil. Mas eu não confio muito, como eu não confio muito nessas... Bom, o Macri foi o salvador da pátria, ele foi festejado pelo mundo liberal aí como... Pois é. Essas pesquisas eu não confio muito, mas... revolta... Uma revolta liberal que começaria a partir da Argentina, que os liberais tomariam o poder. Começaria a partir da Argentina. Foi igual o Cavalo aquela vez, né, que foi por todos nós ovacionados, deu palestra no mundo inteiro com uma grande solução. Saiu corrido da Argentina. Gerardo, seu ponto final. Pois é, eu tô vendo agora um movimento no mundo. Nós temos uma crise violentíssima no Chile, que é a esquerda revanchista, sabe-se muito bem. Tem uma crise em Hong Kong, que lá é um problema contra a ditadura chinesa. Tem um problema sério em Beirute, que é uma belíssima cidade. Eu estive lá antes daquela guerra que destruiu, uma cidade maravilhosa, era a Suíça do Oriente, espetacular cidade, né? Então e aqui na Argentina nós vamos ver se aproxima o desastre, que é a eleição do kirchnerismo, volta ao kirchnerismo. Então isso me preocupa e me faz pensar numa coisa, que é Mas o que faz novidade. O kirchnerismo é o fracasso do Macri? Também, mas não, não, é a ideologia, porque ali é um fanatismo, é uma seita, o peronismo é uma seita. Por que perdeu a eleição anterior? Os caras vão para a Recoleta. Por que perdeu a eleição e se ajoelham e ficam chorando no túmulo da Evita. Por que perdeu a eleição anterior? Perdeu porque não foi bem, deu problema lá. A gente sabe muito bem, a Argentina está numa crise econômica violenta. Responde uns 4 processos. Mas, sim, mas também por quê? Porque tu tem o peronismo, quer dizer, o Perón saiu da Argentina e fundou o Santander. Quer dizer, levou todo o dia da Argentina e criou o Santander na Espanha. Né? Quer dizer, por favor. Tirou isso? Mas é certo. É certo isso, é certo. Então, o que nós estamos vendo agora, esse movimento mundial, o Botim deve estar se revirando no túmulo agora. Tipo, o cara construiu um grande banco, tu vai lá e diz que é o Perón. Esse movimento hoje, lá em Hong Kong, então, é fruto das redes sociais. Tu faz uma mobilização de uma multidão de milhões de pessoas com um toque num telefone celular. Isso é uma coisa que tem que ser pensada por todos nós. Dados. O que veio para o bem e veio para o mal. Isso é um negócio, é da modernidade. Não, mas vai ver esse negócio de Santander, para aí, tio. Pô, gente tirasse isso. Tu não sabe disso? Eu conheço a história toda do Santander, não tem nada a ver com... Sim, senhor. Juan Domingo Perón. Tá bom. Tá bom.
Botinho, o homem do casaco vermelho. Andava sempre de casaco vermelho. Ele fez o grande banco, aliás, começou com o pai dele, inclusive, né? O cara é um as. Eu conheci ele na Comembol, ele já faleceu, né? Já faleceu. Agora vim dizer ele que é o Perón. O dinheiro do Perón. Tá bom. Meu caro Xará, seu ponto final. O meu ponto final é para chamar a atenção de tudo que acontece, né? Tudo que acontece no Brasil. Como o César Pacheco falou, as pessoas nos abordam e falam e gostam muito do programa e tem uma boa audiência. E eu queria chamar a atenção porque as pessoas, a responsabilidade da nossa vida é nossa, né? Nós não podemos delegar a outros as respostas que nós necessitamos ter da vida. E por isso as pessoas precisam entender que elas precisam participar. O Brasil chegou num ponto que precisa da participação de todos. Uma escola pública numa vila de Porto Alegre, no interior do estado, se os pais se integrarem, cobrarem de administração, fizerem conselhos e tudo, eles mudam uma escola. E assim, numa praça de uma cidade, numa prefeitura de uma cidade, numa Câmara Municipal, as pessoas têm que entender que não adianta reclamar nas redes sociais, falar, gritar. Isso não adianta nada e não traz benefício para ninguém. Se as pessoas entenderem que se unem para fazer coisas do bem e propiciar coisas do bem, nós conseguimos ter uma sociedade muito melhor, e é isso que as pessoas têm que entender, que precisam participar, têm que sair da zona de conforto e ir pensar no todo, na sociedade como um todo. Nós temos que pensar cada um no seu semelhante para que a gente tenha coisas melhores. Meu caro Eduardo de Lima Veiga, seu ponto final. Bom, amanhã começa no Supremo Tribunal Federal, quarta-feira, um julgamento importantíssimo, que vai se decidir a extensão do artigo 273 do CPP em face do artigo 5º da Constituição. Não tem certo nem errado isso, viu? Quem diz assim, tanto uma posição como outra é perfeitamente defensável. Eu me inclino por preferir a posição que diz que é possível a prisão a partir do 2º grau. Mas só para que os senhores tenham ideia, até 1973 o Brasil prendia no 1º grau de jurisdição. Primeira decisão do juiz, preso. Em 73 veio a famosa Lei Fleury, porque o delegado Fleury, em São Paulo... Homicídio, o réu respondia preso. Sim, porque tu só podia fazer o júri com ele. Mas o Fleury, quando correu o risco de ir denunciado pelo Hélio Bicudo, correu o risco de ser condenado, aí veio a famosa Lei Fleury, que diz, só se prende em 2º grau. Isso. E nós íamos assim até 2009. Em 2009, o Supremo, interpretando a Constituição, disse assim, não, é só depois do trânsito julgado. E o Supremo voltou dessa posição em 2016, dizendo... é 2º grau de novo. A pergunta que fica, o senhor é jurista, não vem ao caso, mas é assim, ó, como é que o Brasil vai ser melhor? Prendendo só depois do trânsito julgado, levando 26 anos para julgar o Luiz Estevão, como se levou, ou prendendo no 2º grau? Que país melhor nós vamos ter? Que isso, no fim, é o que nós estamos discutindo. Qual é o melhor país para nós vivermos? É um que não prende nunca ou é aquele que prende depois do 2º grau? O melhor país é uma justiça célere. Melhor doutor Luiz Pereira Lima, seu ponto final. Temos aqui. Aí estava resolvido isso aí. O doutor Eduardo Lima veio e colocou assim algo que me entristece muito. E essa é a diferença, Eduardo, entre países que têm povo e países que têm público. Quando eles têm um povo, o povo ele luta, como disse o Cruz, pelo que quer, luta pelo que quer. Isso é um povo. O país que tem público, ele assiste. Exatamente. E nós estamos num país de público. Infelizmente, esta é a verdade. Mas é possível mudar isso. É possível mudar. Tu enquadras o teu povo inimigo, o povo petista, em público ou povo? Não, eles na verdade, porque não trabalham... Ou tem uma terceira... Não, o petismo ele não trabalha, uma terceira definição. Né? Ou ele vive do governo... Mas ele é público ou é povo? Não, o petismo? É. O petismo na verdade é um povo. Infelizmente é um povo. Hoje não é a maioria, mas eles lutam pelo seu quinhão, que é o quinhão de não trabalhar. E um quinhão de interesse. Do governo. Precisa ter massa para que eles não possam trabalhar, que eles trabalhem. Por exemplo, quem é o petismo aqui? A gente identifica, são os funcionários e os sindicatos, que necessitam daquilo para explorarem os outros. Funcionários de quê? De onde?
Funcionários fundamentalmente públicos. Pô, nós temos 2 aqui, ó. Não, eu também. Fui funcionário tudo público. bem, é. Sim. Um outro. Sim, mas eu nunca fui sindicalizado. Isso não tem nada a ver. Tem um sindicalista aqui. E tem um sindicalista. Mas quanto é que o senhor ganha no sindicato? Nada. O senhor não ganha nada. Puxa vida. E o senhor trabalha? Muito. Onde que o senhor trabalha? Eu tenho minha empresa. Ah, o senhor trabalha na sua empresa. Sim. Então o senhor é sindicalista porque o senhor quer. Exatamente. Não é profissão. O senhor não é profissão. A maioria é profissão. A maioria é profissão. Então, o indivíduo que não quer trabalhar se encosta no sindicato. Se encastela, nunca mais sai. E fica reeleito para o resto da vida. Isso tem que ser discutido. Isso a sociedade não discute. Sim, mas isso aí... Tem 15 mil sindicatos no Brasil. Tem gente que é presidente de sindicato há 40 anos. Passa pro filho, este é o problema do Brasil. Luiz, o senhor O retira Ronaldo isto. Nogueira deu o primeiro passo para acabar com isso. Nós Agora temos esperávamos o segundo passo agora do Bolsonaro. Nós temos um partido político. A internet vai mudar. Já acabaram com o imposto sindical, que foi um grande passo. Quem acabou? Mais ou menos. Já estão querendo criar um novo imposto. Já tem alguém pensando em restabelecer. É um retrocesso. Mais ou menos, Genaro. Não acabaram, na verdade. Na verdade, não acabaram. O Simpro, aqui do Estado, sindicatos, professores particulares. Ele faz um convênio. Faz um convênio com uma instituição de saúde e diz assim, quem tiver aqui vai ter R$450 de diminuição do seu seguro-saúde. Não é obrigatório. Mas fica obrigatório. Agora a tua continência, Luiz Peralino. Por Pineira do Chile. Por quê? Ué, tá liquidando com o Maduro. Aquilo... O Pineira do Chile está liquidando com o Maduro na Venezuela. É uma extensão do Fórum de São Paulo. Podem ter a mais absoluta certeza disso. Estou com o documento aqui. Mostra aí o documento. Grupo de Puebla agora se chama. Para vocês poderem entender, hoje eu liguei para diversos colegas... Enquanto ele acha, qual é a sua continência? Minha continência vai para o general Mourão, que foi condecorado aqui na Assembleia Legislativa na sexta-feira passada. Minha continência vai para um querido amigo nosso que se aposentou agora há pouco tempo e que com certeza vai continuar trabalhando. O nosso querido amigo Edson Bonte, que faz... Roubou a minha continência. aguerridas discussões com o Maron, com o Lênio, mas ele tem saído muito bem. Sim. A minha é para o Hotel Drebs, que no momento difícil fez uma loja maravilhosa no 4º Distrito que vai mudar aquela região lá, um investimento muito grande. A minha continência vai para o Edson Binti. E dia 11 de novembro, lá na BB, nós vamos fazer a despedida deles. Seus amigos vão fazer aquela paletinha. Aquela paletinha de novo. Dia 11, depois estão mandando para vocês aí. Ótimo, muito merecida homenagem para ele, uma grande figura. Os pré-requisitos para estar presentes. Viu? Seja muito feliz nessa nova jornada. E aí o documento? Não, eu mostrar, infelizmente eu não tenho como mostrar aqui no celular, mas vocês entrem na internet e procurem o primeiro Congresso Internacional de Comunas, que ontem estava falando o Fórum de São Paulo, o Nicolás Maduro. E como está isso sendo orquestrado na América Latina? Ele cumprimentando os estudantes chilenos por esta revolta, entre aspas, contra o governo Pineira. Bom, a reforma previdenciária que está sendo feita lá é para quem vai atingir aposentados. Quem está saqueando são os estudantes. Roubando do supermercado. Quebrando metrôs, né? Entrando em casas. Bom, entrando em casas e roubando especialmente edifícios. Em casa. Então, esta loucura que está acontecendo no Chile, que tem outro tipo de... Que saudade do tempo do Pinochet, hein? Que saudade. Eu tenho uma saudade do tempo do Pinochet, eu tinha 28 anos de idade. Era uma maravilha. Pois é. Isso aí. Então, infelizmente está acontecendo isso. E se preparem, quer dizer, quem teve a atitude correta foi o presidente do Peru, né? Então a tua continência é pro Pineira? A minha hoje é pro Pineira. Perfeito. E assim estamos encerrando o Pampa Debates de hoje. Estão me dizendo que falta 3 minutos aí. Os 3 minutos eu posso dar pro Genaro, por exemplo, que se der 3 minutos ele fala 18, então não posso dar para ele. Eu vou escolher uma pessoa com mais travas para falar tanto, que é o Paulo Cruz se dirigindo ao teu
lojista, especialmente com esta ideia magnífica da IPTC de criar um corredor de ônibus à direita de uma rodovia, impedindo as pessoas de chegar nas suas casas. Aliás, isso é uma coisa que nós temos, inclusive, uma reunião marcada para discutir isso, né, Paulo? E pior que eles fazem isso, está calado da noite. Mas não, eles vinham conversando sobre isso. Com vocês? Conosco, vinham conversando, querem fazer. Mas tem que mobilizar a sociedade contra isso. Não, para evitar o que fizeram na cavalhada. Na cavalhada é difícil, mas eu acho que vai ser corrigido, tá? Eu entendo que vai ser corrigido. Mas não corrigir na cavalhada, vou corrigir lá. Na cavalhada teve manifestação de rua, inclusive. Pois é, mas a IPTC, eles têm dados técnicos, tá? Eles mostram dados técnicos e isso, nós somos leigos, né? Qual é os dados técnicos? Que o ônibus vai andar 10 minutos a mais, é isso. Ele tranca toda uma comunidade de 1.000 e tantos metros, que é a Independência, para o ônibus andar 10 minutos a mais no trajeto. Isso é uma coisa que tem que 10 minutos a menos, por favor. É o seguinte, a sociedade, Porto Alegre nós não temos metrô, nós temos ônibus. E tem muito mais pessoas andando de ônibus. Não, senhor. Cada ônibus que passa, o trajeto é calculado aqui. A cada ônibus que passa com 50 pessoas dentro, passam 40 carros com 1 e 2 pessoas dentro. Não, que é muito mais, Paulo, passando nesse trajeto. Vocês estão colocando uma coisa que é difícil de palpar, mas se vê com o tempo. Se está tendo corredor de ônibus, se a dificuldade de estacionar, aquelas dezenas ou centenas de lojas, comércios, bares, etc., ficam prejudicados. E o desemprego aumenta, porque cada um desses, de repente, tem um funcionário. Mas as pessoas têm dificuldade de locomoção, para descer tem que descer às pressas, é uma loucura. E quem mora? Por isso que nós estamos discutindo isso certamente terá uma solução, mas assim, tudo que agrada a um... Estamos encerrando, Paulo Cruz, obrigado pela sua presença, Genaro Baroni Borges. Obrigado. Meu caro Cesare Pacheco, obrigado, Lado Lima Veiga e Luiz Pera Lima. E assim encerramos o Pampa Debate de hoje, retornando amanhã. Obrigado, até lá. Pampa Debates. Oferecimento GBOX, a proteção certa para a sua família. Unimed Porto Alegre, cuidar de você, esse é o plano. Biscoitos Zezé, carinho que vem de família. Igual ao Banricompras, só outro Banricompras.